Mas, levando em consideração, né, claro, tudo que Deus fez, né, a gente sabe que o poder de Deus, ele é imaginável, né, a gente não consegue nem mensurar. Inexplicável. Mas volta no que você mesmo disse no início, sobre a perseverança, sobre você querer. Porque eu acredito que acima do poder de Deus, da vontade de Deus em te dar a oportunidade de estar aqui, o seu querer, o seu desejo de tocar, o seu desejo de estar na música e sentir a música, fez com Era que, grande. acredito que aumentasse esse poder de uma certa forma. Porque muitos talvez não quisessem, né? Talvez poderia ali ter falado que não queria ou algo do tipo, Deixado mas pra lá. a perseverança também é algo que movimenta a mão de Deus. Eu Sim. tenho isso comigo. Com certeza. E daí, nesse quesito que você entrou, Lu, eu queria fazer uma pergunta assim, você fique à vontade pra falar do jeito que você achar melhor. E como você me falou que na parte da música não mudou nada porque você já não lia a partitura, né? Eu Você já não viu- li, falei, tô cego, tá, beleza. Beleza. Vou continuar não lendo. Continua. E os outros aspectos da sua vida? Porque você operou um adolescente, né? Então, uma coisa que foi muito impactante, só um comentário dentro do que vocês falaram, né? Até lembro de uma frase bíblica, né? Aham. Que quando Moisés deixou a sucessão, né? Ele estava levando um povo por 40 anos no meio de um deserto, né? Sim. Quem ficou responsável, né? Josué, né? Enfim, independente da tradução aí. Aham. Ele teve um temor muito grande, porque era uma responsabilidade terrível, né? E ele ouviu exatamente uma frase que cai no que a gente fala agora, né? Vindo de Deus, esforça-te, tem bom ânimo Tem que eu bom te ânimo. ajudarei. Então a gente tem que fazer sim a nossa parte. Exato. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi. Eu tenho que fazer minha parte, porque senão, né, Deus não vai fazer cair do céu. Porque Ele Exato. quer ver o nosso esforço também. Fica- Isso foi na escola, aí que entra o impacto, né? Até então, eu tinha uma mesa que, né, eu falo que era assim, teve muita gente que me ajudou, né? Teve pedagogo, teve esforço de professor também na escola, sabe? Eu aprendi, graças a Deus, aprendi tanto o braille, né? Que é a forma de escrita para cegos, como o alfabeto cursivo, né? Certo. Aprendi, né? Os meus cadernos eram mandados fazer, era gigante o negócio. Nossa. Pensa num trem com espaçamento de linha de 20 centímetros. Dá pra imaginar? Caramba. Meu caderno era uma bíblia. No púlpito, era uma bíblia. Caramba. Então eu ia escrever, então era uma mesa feita de fórmica, inclinada assim para eu me posicionar, e uma régua de madeira acoplada na mesa assim, sabe? É presa com velcro, né, dos dois lados. Certo. É mais ou menos, nossa, eu bati aqui. Fique em paz. É uma mesa inclinada, então o caderno ficava bem próximo, então não precisava baixar tanto a cabeça. Que eu já tinha um problema assim de postura, porque o sol me incomodava muito por causa do glaucoma, sabe? entendi. Tinha uma sensação de réstia dentro do olho. Então ficava muito de cabeça baixa de vez em quando. Graças a Deus tem pessoas que me corrigem. Eu falo assim, eu agradeço muito porque apesar de eu ter perdido a visão, esse hábito de às vezes relaxar na postura ficou um pouco. Então eu tinha essa mesa especial, a sala precisava ser grande por causa daquela mesa, eu falo que eu era meio espaçoso. Só até hoje, né? Essa mesa na própria sala de aula ou na sala da sua casa? Em casa e na escola, tinha duas. Ah, nossa. Então tinha que ser mesmo. A sala da escola tinha que ser grandona. Exatamente. Então, assim, claro, tinha brincadeira que o pessoal fazia e tal. No começo eu ficava bravo, depois eu aprendi. Quanto mais bravo eu ficasse, mais engraçado era. Pior ficava, né? Hoje eles criam nome pra tudo, né? Tem bullying e tal. Enfim, eu passei por tudo isso, tô vivo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? A gente faz também. Depois que você aprende que quando alguém brinca, você revida, fica mais engraçado, aí o negócio fica mais leve. Então, mas a gente tentou tudo que pôde pra amenizar, né? Eu usei óculos, pra vocês terem uma ideia, quando tinha baixa visão, 12. Não Caramba. deu certo. 12. Gente, eu acho que dava pra usar de espelho meu óculos. Ou de lupa. Era muito. Muito. Pensa, acho que eu parecia aquele desenho da garrafinha. O cara de nerd total, assim, né? Enfim, ficava daquele jeito. Não dava, o óculos me causava dor de cabeça. Acho que por causa da, né? Não era algo que tava solucionando, não, né? Tava sobrecarregando, na verdade, o córtex visual, né? Então, dava dor de cabeça. Muita informação pro cérebro dava dor de cabeça. E eu passei a não usar, acreditem. É sério. Passei a não usar. Me incomodava menos forçar um pouco a visão do que usar o óculos 12. É, porque, né? 12, Então, 12, gente, cansei. Aí, assim, adaptação. O que eu tive de impactante? A princípio, a gente, por exemplo, sempre gostei de tecnologia, a gente falou em off aqui, né? Então, eu já mexia com computador, né? Aprendi bastante coisa, sozinho até.
sempre fui muito xereta. Aham. Então, a aula de informática era uma coisa que, né, era o meu playground ali na escola, né? Adorava. Então, Ficava... eu era ruim no futebol, eu chutava a bola para direita e para esquerda, eu era péssimo. Meu Deus do céu, gostaria de ser um pouquinho melhor. Mas nem com bola com guiso, né? O futebol de cego não deu certo, sabe? Não foi. Tentei jogar numa instituição em Sorocaba uma vez, não foi muito legal. Então, Melhor ficar com o computador, tá tudo bem. É algo que Deus não me deu, tá tudo certo. Tá tudo certo, enfim. Aí era o meu lugar onde eu gostava, né? Interagir ali com os amigos, né? A gente, enfim... Tava numa fase que tava saindo alguns jogos legais, né, já, em 3D. Claro que eram aqueles monitores de tubo, não é? Hoje. Aquelas de caixa. Pois é, né? A gente vive, ué. Esses dias eu perguntei pra ela como que é, né? Como que é a tela do celular hoje? É quase tão real quanto se olhar pra uma janela? É a única referência que eu achei. E foi a resposta que eu tive. É quase tão real quanto você olhar para uma janela, né? Uma foto de qualidade, um vídeo bem feito, né? Sim. Quase tão real quanto você olhar para uma janela e ver a cena ali acontecendo, né? É mesmo? Então, eu realmente não tenho noção, né? Eu consigo imaginar esse parâmetro, mas não tenho a noção de como é olhar para essas telas. Você tem comparações com coisas que você teve lá atrás. Exato. Eu tenho comparação. O monitor de tubo, eu imagino, é a foto da maquininha da Kodak, daquelas câmeras. Isso, exatamente. Exatamente isso. E as telas de hoje são uma imagem de janela. Para mim, eu faço essa comparação para eu ter noção do que é, né? Sim. Então, foi isso. E, então, na época, era uma coisa que eu gostava bastante, né? Enfim, tanto o computador quanto a televisão, eu tinha meu jeito de assistir. Eu cheirava a tela, mas eu conseguia, né? Caramba. No dia, agora pensa bem, no dia que eu cheguei na escola, sem enxergar, primeira aula, que um professor tinha faltado, aula de informática. Aí senta um amigo meu do lado, viu? O computador tá aí na sua frente. Eu falei, cara, eu não tô enxergando mais, eu expliquei pra vocês. Tipo, gente, eu avisei o que aconteceu. E assim, eu vivi um processo, ano de 2004. Faz tempo. Não faz tanto. Eu vivi um processo difícil esse ano. Eu falo assim que fácil não foi, sabe? Eu me fechei na música total, assim, foi minha fuga. Mas o processo de aceitação, né, dessa questão do impacto, né? A partir daqui eu não enxergo mais. E agora? Eu vivi isso naquele ano. Suspendeu minha vida social ficou até um pouco restrita, sabe? Sim. Foi difícil, principalmente internamente, sabe? O emocional bem complicado, sabe? Eu acho que é o que mais pesa, né? pegou. A gente tá Sim, na época foi o que mais ali pegou. só com nós mesmos dentro da nossa própria cabeça. A gente caixinha, às vezes a gente consegue ser a pior pessoa para nós mesmos, né? Fazer a crítica mais difícil. Eu fui meu vilão, aquele ano eu fui meu vilão. Eu quis ficar ali... Para vocês terem uma ideia, um ponto de vista que eu defendo. Eu fazia terapia, sempre fiz. Eu acho que todo mundo deveria fazer, gente. Sim. Sabe? Terapia Te apoiamos nisso. Vou tomar um gole d'água aqui, Fica à gente. vontade. Ai, Isso aí só parece que não tá vendo, né? Agora achei. Então, na época, eu quis parar, inclusive, com a própria terapia, porque eu tava me sabotando. Falei, não preciso disso, tal. Já que Você queria fugir de tentar resolver. Eu me enganei, achei, falei, não, eu não enxergo e acabou. Eu vou tocar, eu vou pro culto, eu vou pra escola, eu vou pra cá. Eu quis viver no automático, numa negação, sabe? Sim. Então, até a terapia eu não queria mais falar de mim, dá a impressão que se eu abrisse era como se eu fosse cutucar uma ferida, sabe? Então, aquele ano de 2004 foi assim minha vida. Sabe? De verdade mesmo. E foi o primeiro ano pós-cirurgia. Exatamente. Pós-perda, né? Pós-perda total. Então, foi desse jeito. Eu não conseguia. Eu bloqueio, assim, sabe? Então, eu fui meu vilão. De verdade mesmo. Então, na escola, esse dia, pra mim, foi muito terrível, sabe? O retorno. Assim, aos poucos... Por exemplo, eu falei ali de leitor de tela de celular. Eu sabia que já existia para computador e eu não queria aceitar. Eu não queria mexer de novo. Como eu falei, parecia que ia jogar água oxigenada na ferida. Eu falei, mas não quero que sangre isso, eu não quero mexer mais, acabou. Então a minha vida era isso. Escola, igreja, casa, música, amigos. Há pessoas que me dizem hoje, né, que eu só queria estar perto de pessoas que se interessavam pelo que eu fazia. Entendeu? Outros assuntos eu me fechava. E realmente acontecia isso. Entendeu? Que era uma forma de folga, né? Pra não voltar... Hoje lógico, depois eu entendi que ninguém era obrigado a me aceitar. Por exemplo, alguém sentava do meu lado para falar sobre carro, que fosse.
Então eu achava que a pessoa era obrigada a me respeitar porque eu não sabia, eu não entendia sobre carro. Tinha que só falar ou de música, ou de tecnologia, ou de som, ou de... Enfim, aliás, muito legal aqui eu cheguei aqui prestando atenção, né, no estúdio e tal. Que um bom. negócio que me fascina pra caramba. A gente fica muito feliz, né? Muito feliz. Gosto de fonografia, demais. Ô, Lucas, mas aproveitando só esse gancho rapidinho que você falou, mas e tá tudo bem você ter passado por isso. Porque eu acredito que era um processo necessário, né? Porque quando a gente, de certa forma, muda a nossa vida nesse sentido, que pra você naquela época tudo era novo, né? Você estava se readaptando, né? Eu acredito que era comum você ter que sentir aquilo de se adaptar com as pessoas e de que as pessoas se adaptassem, né? Eu falo por experiência própria. Muitas coisas às vezes mudam no decorrer da vida, né? Nada, né, ponderado ao que mudou pra você, mas a gente sente essa dificuldade de partilhar isso com as pessoas. Porque a gente pensa, putz, não vai entender. Ela não tá sentindo o que eu tô sentindo, ela não vai compreender. Mas eu percebo que eu tinha um egoísmo terrível. Como eu falei, egocentrismo, você até mais incisivo. Porque eu falei, poxa, mas fulano não fala do negócio que me interessa. A pessoa não sabe aquela coisa de criança que acabou de desmamar? Não, mas ele não fala do que eu gosto, então não me interessa. Mas ele não entende que eu não enxergo. Eu tive muito disso essa época, colocar, sabe? basicamente, a falta... Eu sou o centro do meu próprio mundo, sabe? Colocar como também um obstáculo ali de convívio com os demais. Exato, meio social, você se auto-sabota, sabe? Mas assim, como eu parei com a terapia, eu tive, sabe, um ano depois, aí eu comecei a entrar, né, você vivendo a adolescência, aquela coisa mas peraí, cadê? Eu tô vivo, eu tenho amigos, eu quero conhecer pessoas, eu tenho uma família, eu não posso ficar desse jeito. Aí foi o momento que eu comecei a me desbloquear, gente, sabe? Aí, né, eu fui para uma instituição em São Paulo, instituição para cegos, um lugar fantástico, sabe? Onde eles sempre estão se reinventando ali com novas tecnologias. Conheci um leitor de tela, aí que eu voltei a usar computador de novo. Até no dia foi muito legal. Falo que, por Deus também, sabe? Até a pessoa que me ensinou... Eu tive aula com uma pessoa cega. Olha. Caramba, Eu tive aula. Ele falou, acho que uns 3 dias você ficar aqui com a gente, você se adapta de novo. O computador você já usava. Eu falei, sim, tá, mas... Gente, graças a Deus, isso não é uma vaidade intelectual, nada. Mas, assim, fiquei ali umas 4 horas, sabe, de novo, eu me vi usando a internet de novo, me vi digitando, o teclado eu decorei. Isso é uma coisa que, mesmo com a baixa visão, eu consegui decorar o teclado. Olha. Graças a Deus. Não é me achar, nada disso. Assim, foi uma oportunidade, não sei falar como, consegui decorar o teclado. Então, enfim... E foi isso, sabe? Umas 4 horas que eu fiquei, consegui usar e, assim, sabe? Uma pessoa se dispôs, né? Não era, na época, um produto barato, né? O leitor de tela, teve que comprar o software. Uma pessoa se dispôs a fazer isso, né? A gente não tinha condições. E eu tive meu primeiro leitor de tela e passei, né? Voltei a fazer muita coisa por computador, né? Principalmente coisa de escola. E muita gravação. Meus estudos, né, que até então eram, né, cadernos, apostilas, passaram a ser fitas, né, ainda tinha fita. Fita, CD. Enxergando ou sem enxergar, continuou tendo fita. CD na época era para você comprar um CD virgem, né, ainda custava caro, né, enfim. Mas, enfim, eu tinha pessoas, graças a Deus, né, minha família me apoiou muito. Minha mãe gravava muito conteúdo que precisava, né? Na época eu já estava entrando no colegial, então literatura era um negócio pesado, era uma carga pesada de matérias, gravava as fitas para mim, lendo alguns materiais, lendo livros, ficava sem voz. Imagina. Depois eu escutava aquilo, aí às vezes eu tinha uma briguinha assim em casa, quase nada, porque eu começava a ouvir minha mãe lendo o negócio e dormia. Ai, meu Deus! Como cutucar a ferida da sua mãe? Ela fez e você dormiu. Então, eu dormia. Aí terminava, você ouviu tudo? Ouvi, mãe. Opa! E o medo de você ficar escutando, né? A pessoa rezar o rosário ali, falar um monte. Mas melhor falar que ouviu, né? No outro dia eu chegava na escola e se fazia como fala, né? Pegava aquele atalho, viu? O que é o livro tal mesmo? O que falava? Tá sobre isso e tal. Pra puxar, ver se você lembra de alguma, resgata algumas coisas. Faz um resumo, né? Do negócio aqui, né? Aí chega na prova, você dá aquela, né? Enfim.
Algumas vezes eu fiz isso, fazer o quê? Eu dormia, não aguentava. Faz parte. Eu acho que todo estudante, em algum momento, já dormiu estudando literatura, gente. Quando você dorme na aula, que você estuda à tarde e passa a estudar de manhã, né? Também vi isso. Então, gente, mas aí em 2005, né? Eu comecei a acordar pra vida, graças a Deus, sabe? Enfim, comecei a me permitir, sabe? Entender que muitas pessoas que se aproximavam de mim, não era por dó, não era porque, ai, tadinho, ele nem enxerga. Comecei a entender melhor isso, sabe? Começou, digamos assim, acho que o meu cérebro começou a processar a situação um pouco melhor. E a partir desse momento, eu consegui melhor aceitar a brincadeira, consegui, sabe, a fazer novas amizades, sabe? E de novo, a me abrir para o mundo, para as pessoas, sabe? Enfim, automaticamente você vai, né? Você começa a ter convites para você estar com as pessoas, sabe? Sabe, primos, gente, para vocês terem uma ideia, primos que eu tinha me afastado, voltaram a, sabe? A gente voltou a se falar, sabe? Gente, Lucas do céu, você melhorou 100%, tal. Que bom que você tá melhor. Você tá melhor do que quando você enxergava. Eu falei, que bom, já é Lucas, graças a Deus, que bom, né? Então, e foi isso, gente, sabe? Foi um processo de superação complicado, mas aconteceu. Teve marcas, tem até hoje, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para dormir, porque dizem que o nosso cérebro, né, dizem não, isso é comprovado, nosso cérebro sabe quando tá escuro e começa a vir aquele soninho e você quer dormir. Para mim tá sempre escuro. Daí, como é que faz? Passar a mensagem pro cérebro. Então eu tenho uma dificuldade na produção de melatonina, então eu tenho um pouquinho de distúrbio do sono, né? Certo. Mas assim, um dia cheio, como foi hoje, como tem sido ultimamente, então assim, chega à noite, bate o sono, enfim. Né? O próprio cansaço do corpo, O cansaço, né? Né? Vence ali, não quer, tipo assim, como o seu cérebro fala, não quero saber se você não enxerga, você vai dormir. Você vai dormir agora e hora acabou. de descanso que chega. Você vai dormir, enfim, ficou distúrbio de sono, às vezes um pouquinho de ansiedade, mas graças a Deus eu digo assim que o principal é vencendo um obstáculo todos os dias, que seja um ou dois ou mais, mas assim, nunca se fechar para a vida, sabe? É mais difícil. Eu falo para as pessoas, eu não posso dizer, eu falo aqui para vocês também, não posso dizer que acordar todo dia sem enxergar e sorrir, que lindo, tá? Não é gostoso. Tem dia que não é fácil, mas tem dia que, sabe, você abre os olhos, por mais que você não veja, né, o externo, né, você não veja o mundo, né, como ele é, mas você abre os olhos, né, graças a Deus eu tô com vida, eu tô com saúde, mais um dia eu tô lúcido, as pessoas que eu amo estão aqui, estão por perto, né, e eu vou vencer mais um dia, se Deus quiser. Então esse pensamento positivo, né, ele vem, né, e a música tá aqui, e vamos lá, vamos vencer mais um dia. Então, assim, claro, tem dia que você tá para baixo, né? Então, assim, aí que eu falo, aí entra a música como remédio, entra uma boa conversa como remédio, né? Aliás, eu descobri nessa época, né, de me reinventar, de me abrir, que nada melhor do que você ter pessoas por perto, né? Meu pai sempre fala uma frase, quem tem amigos nunca tá sozinho, né? Nunca tá desamparado, né? E foi isso, gente. A minha adolescência teve essa fase, mas teve a superação também. Que é o processo, né? Querendo ou não. Era um processo que também você... Foi como o Luiz falou, acabou que precisava passar, que também é algo de inspiração agora para jovens que passam por isso também. Aliás, teve até uma situação em relação à música, um conflito, inclusive, né? Interessante. Esses dias eu estava falando sobre isso com ela. Para quem, né? O pessoal que tá vendo, eu não sei como é que fica as câmeras aí, a minha noiva que tá aqui comigo. Tava falando, eu vivi um conflito que eu não queria, porque eu achava que o pessoal me via, por causa do tempo que eu me fechei, eu achava que o pessoal me via, o meu irmãozinho que não enxerga, que toca. Então eu não tipo, queria. O rótulo do Lucas era. O rótulo do Lucas. Acho que eu olhava pra minha cara e via uma clava de sol. Então eu falei, mas eu não quero ser só isso, eu quero ser uma pessoa normal, que não enxerga, mas que vive, que interage, que sabe, que dá risada, que sai, que conversa, que toca também. Mas então eu quis até, pensei, falei, puxa, eu podia parar de tocar um pouco, eu quis dar uma afastada, mas, gente, música é um negócio que não dá. Assim. Não adianta, a gente... É a essência, faz parte da essência. Que nasce com a música, parece que você não consegue desgrudar. Não. Um negócio que não tem como. Não. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a equilibrar, mas na época eu quis dar uma afastada, sim.
sabe? Mas aí você vê que não dá. Você vê que percebe, não, é Não uma dá. parte de mim que não dá pra eu renegá-la. Exatamente. Então, aí você vai juntando, né? Fala, não, eu posso tocar, eu posso ter meus amigos, eu posso ter minha vida social, ter minha vida familiar, né? E posso brincar, eu posso, enfim, ser mandado pra fora da sala de aula. Não Então significa... não tinha acontecido, aí passou a acontecer algumas vezes. Olha, Lu. Posso matar a aula, aconteceu também, entendeu? E, enfim, e aí foi isso. Foi isso, entendeu? Aprendi, né? Fui aprendendo a equilibrar tudo isso. Mas é uma fase, né? Vocês que estão com a adolescência mais recente aí, vocês sabem que é um furacão, né? A vida da gente vira um furacão. É nessa uma época. baguncinha. Exatamente. É uma baguncinha que eu acho que toda pessoa passa. É que é tudo novo, né?